Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do retorno do programa Agente Político. Eu me chamo Catarine Dias e ao meu lado está o vereador Rodrigo Guedes, que é do Partido Progressistas, e hoje ele vai falar sobre as ações, sobre os seus projetos de lei e também o que ele vai fazer durante todo esse mandato, que são 4 anos. Seja bem-vindo, vereador Rodrigo Guedes, ao nosso episódio. Muito obrigado, Catarine, muito obrigado a toda a equipe do Diário da Capital. Rodrigo, o seu é natural de Manaus, né? Bacharel em Direito, isso. E com especializações em Gestão Pública e Direito do Consumidor. Iniciou sua trajetória ainda ali no movimento estudantil da UFAM. Você tem para falar sobre nós? Já iniciou cedo, né? A sua vida pública, a sua vida política. Exatamente. Foi, na verdade, como eu costumo dizer, né? Eu não fui colocado, né? Nem por pai, mãe. Eu não tenho parentes na política, né? Então, a minha ida para a vida pública, para a política, foi uma construção que aconteceu de forma natural. Realmente, no movimento estudantil, onde eu comecei, na UFAM, lógico que ali naquele momento não era, eu vou para o movimento estudantil para ser político. Aconteceu. A gente fazia ali os movimentos, as ações, eventos, manifestações, greves. Aí eu fui do Diretório Central dos Estudantes da UFAM, que é o DCE-UFAM, né, uma organização histórica do Amazonas, famoso, histórico do DCE-UFAM, e também o Centro Acadêmico de Direito da UFAM, o CAD, né. Então, nós fomos eleitos lá, eleições, principalmente do DCE, eleições bem concorridas, né? Na época ainda, em 2007, 2008, o movimento estudantil ainda era muito forte. Foi perdendo muita força, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas por lá passaram grandes figuras da política amazonense. Amazonino, Omar, Eduardo, quem mais? Vanessa, Heron e outras tantas figuras, Marcelo Ramos, né? E outras figuras políticas que iniciaram ali, digamos assim, a trajetória política também pelo DCE-UFAM. Muito legal. E é sempre bom destacar também que você, além de vereador, já foi subsecretário, né, da Juventude, coordenador do PROCON Manaus, ouvidor-geral do município e secretário municipal de Defesa do Consumidor, né? Exatamente. E também o vereador Rodrigo Guedes, ele foi o vereador mais votado, né, ali no bairro Santo Antônio, né, na zona oeste. São Raimundo, Glória, enfim, foi. Aquela área ali. Naquela área, né, da zona oeste de Manaus, como um dos vereadores mais votados, né? Isso. O senhor iniciou tão cedo nessa vida, né, política, nessa vida pública. Quais são os principais desafios que o senhor já enfrentou durante esse mandato como vereador? Olha, eu estou no segundo mandato, né? Eu fui eleito em 2020 a primeira vez, com 4.885 votos. Dessa vez agora 12.298, né? Então foi quase o triplo, né? E o principal desafio é fazer a política correta num meio onde o que prevalece basicamente são os acordos, aquela política do toma lá da cá, uma mão lava a outra, o sistema, né? A famosa base aliada, né? Você ser da base aliada, e aí você tem acesso a tantas coisas que quem não é da base não tem. Vou te dar um exemplo simples, né? Aí, o que envolve um direito meu. Uhum. Como você fez aí a observação, eu trabalhei na Prefeitura de Manaus, fui subsecretário, fui secretário de Defesa do Consumidor, fui ouvidor-geral do município, e quando eu saí em 2020, todo mundo, a pessoa que trabalhou em ou no setor público ou privado, tem direito às suas verbas trabalhistas, né? Eu saí em 2020, assumi em 2021 o mandato, e até hoje a Prefeitura de Manaus ainda não me pagou. Se eu tivesse sido, em algum momento, da base do prefeito, eu tinha recebido. E é um bom valor, que é meu direito. Então, só para você ter uma ideia do que a pessoa perde, desde coisas mais básicas, como direitos, a questões políticas, lógico, a ter as portas fechadas, você pedir ali ter uma rua com problema, você faz o pedido, a prefeitura não atende, o governo não atende,
Então, fazer política de forma correta, né, sem se entrar naquele jogo do toma lá da cá, é muito difícil, porque no final das contas as pessoas vão querer também o político que resolva o problema, que consiga ali agilizar uma situação dentro de uma secretaria. Às vezes é uma matrícula de alguém, às vezes é uma questão no hospital, que a minha mãe está muito mal, está doente, consegue me ajudar? Então, assim, eu sempre falo que esse é o maior desafio, você fazer o certo e ao mesmo tempo você conseguir ser o político que vai ser ali a ponte, né, para resolver problemas às vezes individuais, às vezes coletivos. Então é um desafio muito grande, porque quando você faz o certo, você tem as portas fechadas nas secretarias. Aí corre o risco de falarem também, eu procurei o vereador e não resolveu nada, né? Esse vereador não serve para nada, eu vou atrás de alguém ali que é da base do prefeito e resolve o bueiro, a lâmpada que está queimada, das coisas mais simples às mais complexas. Vereador, então como você lida, né, com essa base aliada, com essa oposição dentro da Câmara Municipal? Pois é, eu com certeza, mais do que absoluta, não sou, não fui e não quero ser da base aliada. Eu, do ponto de vista meu, pessoal, o que eu penso sobre tudo isso que eu tenho trabalhado, eu não me classifico, né, como oposição. Acaba que a gente é classificado dessa forma, né, pela sociedade, né. Eu não tenho isso como algo dentro de mim, digamos assim. Eu sou oposição. Uhum. Eu considero que eu faço meu papel de fiscalização, de ser ali o fiscal do povo, né? Os olhos do povo, a voz do povo, falar em nome do povo. Mas é claro que na prática classificam de oposição e também faz parte disso, né? Mas não é fácil, eles barram, né, tudo seu. É muito difícil você fazer um projeto de lei, um requerimento passar. Vocês que vão lá na Câmara sempre cobrir, vocês vêm, ou quando não estão lá, vocês vêm pelas redes sociais ou pela transmissão da Câmara, os requerimentos de investigação, de informações, de fiscalização, a base rejeita. As minhas emendas, por exemplo, parlamentares, que nelas não tem nada de errado, eu não faço nenhum tipo de cruzeta, digamos assim, com emenda parlamentar, de ilegalidade, de imoralidade. Não faço nenhum tipo de acordo sobre elas. O prefeito não libera, ele dificulta, ele atrasa, ele faz de tudo para eu perder as emendas. Então, assim, fazer o certo na política é o caminho mais difícil. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas é o certo. Para mim é o único caminho a ser seguido, é o caminho correto de você realmente não entrar ali naquele jogo do não, eu te ajudo aqui, tu me ajuda aqui, tu fica calado aqui, não denuncia nada, não expõe os problemas, não vota contra, não faz nenhum pronunciamento denunciando, cobrando direitos da população. É assim que funciona. Tu te cala aqui que eu resolvo as tuas questões aqui. Tem mais, isso é a parte, digamos assim, ainda que envolve algo público. Tem outras questões, é emprego que o vereador pode conseguir sendo da base, botar a família na prefeitura, que é isso que acontece na prática. Ajudar amigos, conseguir ali distrito de saúde, distrito de educação, distrito de obras, porque eles vão, às vezes secretarias, eles vão loteando, né? É assim que funciona. Desde o governo federal, estadual, municipal, eles vão loteando. Secretaria para um deputado tal, para o vereador tal, um distrito de saúde para o vereador tal. O senhor defende pautas muito importantes também, ligadas ao consumidor, juventude, isso, inclusão, mobilidade urbana e cidadania, né? A sua atuação tem gerado leis importantes, né? Projetos importantes.
Inclusive, o senhor foi autor, né, da lei de número 2.977, que autoriza o prazo de validade de laudos para pessoas com TEA, né, que são transtorno espectro autista. Isso. E deficiências permanentes. O que muda na prática com essa nova legislação? O que acontece é o seguinte, não existe ex-autista, né? Então essas deficiências permanentes, todo ano o pai, a mãe, o responsável tem que ir lá, conseguir um novo laudo e apresentar no órgão, por exemplo, para tirar a carteira da pessoa com deficiência, para fazer juízo ao transporte coletivo. Aí todo ano a mãe e o pai vai ter que ir lá no órgão de novo, apresentar um novo laudo, né? Isso era antes da lei. Antes da lei. Isso, apresentar um novo laudo, e para conseguir o laudo é uma dificuldade, porque não tem acesso à rede pública, né? Tem que ser um laudo da rede pública. Então, essa lei, ela, na verdade, ela tira qualquer prazo de validade. Se você já apresentou uma vez, você não precisa ir lá renovar o laudo, entregar um novo laudo sobre algo que é uma deficiência permanente. A pessoa que é autista, síndrome de Down, por exemplo, ela não precisa todo ano ir lá renovar essa carteirinha dela em relação ao laudo. Entendi. Então isso é para facilitar a vida do cidadão, principalmente essas pessoas de maior vulnerabilidade social e que têm mais dificuldade de acesso a direitos. Como que a Prefeitura de Manaus ou os órgãos municipais, eles se adaptam com essa nova norma, essa nova lei? Existe ali um período de transição? Não, já está valendo. O que acontece é que o Brasil, acima de tudo, né, ele tem muitas leis e pouco, digamos assim, garantias, né, efetivação, execução das leis. Então, o grande papel não é só fazer lei, né, é fiscalizar. Legislação, existe milhares de leis municipais, estaduais e federais. Se tudo que tivesse realmente na lei, seja ela municipal, estadual ou federal, na nossa legislação pátria do nosso país, fosse garantido, fosse cumprido, não teria problema nenhum no Brasil, né? Só que das leis que existem, o que é realmente prática, né? O que é realmente garantido para o cidadão. Então, acho que o grande papel do político, acima de tudo, não é necessariamente fazer mais leis. É garantir que as que já existem sejam cumpridas. Que o Brasil tem milhares de leis, é um dos países com maior quantidade de leis do mundo, né? Nem precisa. Acho que lei uma ou outra pontual, de repente, como essa é importante, talvez uma ou outra legislação. Se a gente trabalhar no cumprimento das leis, na garantia das leis, de que o cidadão vai realmente conseguir que aquilo que está na lei seja direito, ele tenha esse direito na prática, já é o nosso grande desafio enquanto representante da população, enquanto pessoas públicas, poder público e, acima de tudo, também enquanto sociedade. Acho que esse que é o nosso grande desafio, fazer com que as coisas saiam do papel e sejam garantidos na vida do cidadão. Continuando ainda com esses projetos de lei que você foi autor, né? Você também foi autor da PL 417/2023, né? Que dispõe ali que o entregador ou o delivery não precisa necessariamente entregar, né, o produto ou qualquer outra coisa que seja na porta, né, de quem faz a solicitação do pedido, né? Tanto ali assegurando a integridade do motorista, quanto de quem vai receber o produto, né? O que te motivou a fazer essa lei? Olha Teve só, ali algum murmurinho? Ele foi um PL, né, 417, que se transformou na lei 555. Virou lei já, né? Foi realmente sancionada. Então, qual é o grande ponto? Por isso que eu digo que a gente precisa de algumas leis, né, pontuais. Então, eu vejo que nesse caso ela foi realmente uma lei necessária. Por quê? O que acontecia na prática? O entregador chegava ali na porta, acho que qualquer pessoa vai conseguir identificar o que eu vou estar explicando aqui. O entregador chegava ali na portaria do condomínio, né?
aquele entregador que todo mundo conhece, do iFood, do Uber, De enfim. outros aplicativos. De outros aplicativos também. E ele chegava ali com um pedido, né? Eu tô aqui um pedido do restaurante tal. E aí o consumidor, né? Ele falava ou pro entregador ou pra portaria, entrega aqui na minha porta, sobe aqui no 15º andar. E aí o entregador, ele dizia, não sou obrigado a subir, né? Porque a diretriz do iFood, por exemplo, já diz que ele não é obrigado a subir. E isso virava uma guerra, na prática. Como? O consumidor dizia, não, vem aqui, você tem que subir, porque eu pedi para você entregar, você tem que entregar aqui na minha porta, e o entregador dizia que não, e isso estava gerando briga, literalmente. Briga, crimes, ofensas, ataques verbais, também físicos, né? Vários casos de agressões na cidade de Manaus. Foi quando ali, em conversa com eles, com os entregadores, eu fiz o projeto de lei. Houve ali alguma conversa com o sindicato desses deliveries, desses entregadores? Teve eles participaram ativamente da aprovação desse projeto de lei. Teve dia que eles foram lá com mais de 500 na frente da Câmara, porque muitos vereadores, por incrível que pareça, eram contra. Muitos. Eram contra. Então, esse projeto de lei, ele passou assim na marra, digamos assim. Se eles não tivessem ido lá para a Câmara, os entregadores, muito dificilmente seria passado. Sabe por quê? Porque a gente acaba mexendo ali, quando a gente aprova uma lei dessa, com o condômino, com o dono do apartamento no condomínio de luxo, digamos assim. E muitos deles são, inclusive, vereadores, né? Então a gente acaba mexendo ali com o status quo, com o conforto da pessoa de média e de alta renda. E eu não sou contra nenhuma dessas pessoas. Eu sou uma pessoa que tem uma renda boa, né? Só que a gente não poderia permitir que isso continuasse virando uma guerra, continuasse uma guerra, na verdade. Porque sempre quem perdia era o entregador, na prática. Então era algo que realmente a gente precisava regulamentar. A gente precisava de uma lei que trouxesse uma solução para esse conflito que já estava estabelecido. Então o entregador, ele não é proibido de subir, tá? Ele só não é mais obrigado, né? Ele é desobrigado, digamos assim. Ele sobe se ele quiser. Na prática, essa lei já está valendo? Já. Inclusive é uma das poucas leis municipais que estão sendo cumpridas. Que ela tem realmente na prática, né, aquela lei que está só no papel. Ela realmente está sendo efetivada principalmente pela cobrança dos próprios entregadores, pela pressão que eles deram, e ela entrou, é uma lei que ela entrou realmente no imaginário popular, né? Ela acabou sendo difundida porque os entregadores fizeram muitas campanhas, saiu muito em redes sociais, então hoje já não tem mais aquela briga de quando chega lá, o que vai fazer. Muita gente já sabe. E os consumidores no geral já também respeitam. Vereador, falando de leis também, agora a gente vai mudar um pouco o assunto. Eu vi uma publicação recentemente, né, que o senhor está ali na última posição dos vereadores que menos utilizaram o cotão, né, que são as verbas destinadas às atividades parlamentares, né? Isso ocorreu por escolha própria? O senhor utiliza menos, né, a verba mais econômico. Mais econômico. O senhor precisa tirar do seu próprio dinheiro para cumprir algumas atividades parlamentares? Basicamente não. Ou não? Não. Basicamente não. O que a gente acaba gastando vai ali, aí tá num evento, eu, pessoalmente, né? E ajuda o evento. Aí é uma vaquinha de alguém que tá, sei lá, tá doente, a mãe de alguém, aí tá fazendo uma vaquinha, eu acabo contribuindo. Mas para as atividades estritamente parlamentares, eu não tenho algo que eu esteja precisando mais do que o que está ali disponível. Eu acho que para o cidadão entender essa questão, muita gente me pergunta: Rodrigo, mas por que o mais econômico? Primeiro porque essa verba do cotão, ela só pode ser utilizada para determinadas coisas. Você acha que se eu pudesse, por exemplo, comprar cesta básica e dar para a população,
Óbvio que eu não economizaria, né? Óbvio que não. Eu ia preferir que o dinheiro fosse utilizado de forma correta, né? Ou fazer uma pequena reforma de alguma coisa ali, às vezes uma praça. Mas não, ele só pode ser utilizado para combustível, para aluguel de carro, para material gráfico, para até plano de celular. Só para você ter uma ideia, se eu quisesse pagar a minha conta de celular com cotão. Muitos vereadores fazem isso, né? Utilizam da própria verba do cotão para as contas próprias, pessoais, né? Então, assim, você acha... Eu vou te esperar, agora deixa... Tu acha justo, por exemplo, me permita te perguntar agora, tu acha justo, você como cidadã, pagar a minha conta de celular? Não. Pois é. Acho que ninguém acha justo. Pois é, mas tem vereador que paga. Então é por isso que eu sou mais econômico, porque as verbas elas têm uma finalidade específica, né? Ela não pode ser utilizada para outra coisa. Eu até acho muito suspeito como é que vereadores chegam no valor máximo ali. Para mim tem muita coisa estranha, né? Mas também, enfim. E acima de tudo, o cotão ele tem uma vulnerabilidade que permite, se um parlamentar, um vereador quiser, deputado estadual ou deputado federal, senador, ele é muito frágil à corrupção, ele é muito vulnerável para a corrupção. Por quê? Sabe como é que acontece? Posso pegar aqui seu papel rapidinho, só para te dar um exemplo? Pode sim. Um D2 aqui, por favor. É assim que o cotão funciona. O cidadão precisa entender para ele poder contestar. Se eu chegar com essa nota fiscal, você é a Câmara, né? Você é aqui uma servidora da Câmara Municipal, do setor financeiro. Se eu chegar com essa nota fiscal aqui, dizendo que eu gastei 20 mil de combustível, a Câmara me dá 20 mil em dinheiro. Em cheque, né? Aí você saca o cheque e pega o dinheiro. Não há uma fiscalização? Nada. Não ninguém uma fiscalização ali. Se tu usou os 20 mil, ninguém nunca vai saber. E a outra, se eu chegar aqui dizendo que eu aluguei 5 carros, eu entrego para você e você me entrega o cheque. Então é assim que funciona o cotão. Não tem fiscalização. Tu vai saber se usou 20 mil de combustível? Você vai saber se usou, se alugou os 5 carros, por exemplo? Se rodou 15 mil panfletos? Então ele tem realmente um problema seríssimo. Eu não entendo realmente, com todo respeito, como que Ministério Público e Tribunal de Contas ainda permite que o cotão dessa forma exista. Porque eu acho que tem que ter sim uma estrutura. Por exemplo, eu tenho 2 veículos alugados que eu não ando com eles, mas os servidores do gabinete andam. Eles vão fazer as agendas, as fiscalizações. No bairro tal tá tendo um problema ali de um desbarrancamento. A minha equipe vai lá, eles vão mesmo, tá aí nas redes sociais. Então acho que isso não é o problema, ter ali um veículo alugado, por exemplo. Mas o problema é a forma. Se eu apresentar essa nota dizendo que aluguei 5, a Câmara dá o dinheiro. Se fosse naquela forma correta, como tem o carro da secretaria, uma secretaria de saúde, de obras, não tem um veículo que leva? Sim. É óbvio. A gente vai exigir que o servidor vá com o seu veículo? Não vai. Senão ele não vai trabalhar da forma como a gente queira. Ele não vai ficar acabando ali o seu veículo, né? E até tirando do próprio bolso. Para poder pagar qualquer outro serviço. Exatamente. Né, da empresa. Então é justo que tenha e é normal que tenha um veículo como tem a viatura policial. Agora o problema do cotão é a forma. Se o vereador, o deputado estadual, o federal, o senador quiser desviar, ele desvia sem ninguém nunca descobrir. Então não há nenhum tipo de fiscalização contra isso. Se disser que usou 18 mil reais de combustível, eles só fazem dar a nota. Tu não tem que comprovar absolutamente nada. Não tem uma forma de fiscalização de saber se aquele veículo supostamente andou mesmo, se rodou. Não tem. Então esse que é o grande problema do cotão, a meu ver. Por isso que eu faço questão de ser o mais econômico. Se fosse algo que pudesse ser revertido para a população, algum benefício para o povo, agora para ficar pagando conta de vereador, deputado, aí não faz sentido estourar. Eu uso no que é necessário para o nosso trabalho, mas não só porque está ali à minha disposição, só porque é lei, é direito, né, teoricamente do parlamentar, eu não vou ficar gastando à toa e gastando o que eu não preciso gastar.
Assim, outros vereadores, então, no caso, chegam a utilizar Todo. essa própria verba para algo pessoal, Pode usar. normalmente. Tem vereador que paga conta de celular. E qualquer outra conta também, até de um restaurante. Não, essa do restaurante, que era o famoso cartão corporativo, felizmente já acabou. Já acabou, né? Que deu também toda aquela polêmica, que eles iam na Búfalo, na Gaúchos. Deu toda essa polêmica. Cachaçaria do Dedé. Essa já acabou, mas ainda existem esses resquícios assim de vulnerabilidades éticas, possibilidade de corrupção que ainda persistem. Agora, a gente tem que ser justo também, porque as pessoas têm uma ideia de que eu, por exemplo, esse terno aqui é do auxílio paletó. Muitas dessas coisas já não existem mais, tá? Auxílio paletó não existe mais, entendeu? Por exemplo, eu não tenho plano de saúde, a história lá do plano de saúde que deu toda aquela repercussão no final do ano passado. Ele não era um plano gratuito para o vereador. Eu votei contra, eu não tenho, acho que foi uma imoralidade, mas não era gratuito, tinha um valor, chegava a 2.000 e pouco. Se eu quisesse fazer esse plano, por exemplo, da GEAP, que foi aquela votação lá, eu teria que pagar algo em torno de R$2.500, não era assim. Então no meio de tantas imoralidades que tem na política, existem também algumas coisas que são tipo um imaginário popular, que já não existem mais. Se existisse, óbvio que eu não ia usar o dinheiro público para comprar um terno para mim. Eu vou comprar com o meu dinheiro, né? Todo mundo compra com o seu, basicamente, né? A sua roupa de trabalho, do dia a dia, fora aquelas fardas, né? Que quem tem que usar farda. Então, existe muita coisa que também não procede mais, sabe? O senhor destacou aí sobre a saúde, né? O senhor protocolou um pedido de impeachment também contra o prefeito de Manaus, Davi Almeida, né? Que apontando o suposto uso irregular, né, de mais de 41 milhões do Fundeb para programas relacionados à educação básica e para outras finalidades, como o plano de saúde da Manaus Med. Apesar da gravidade dessa denúncia, o pedido foi rapidamente rejeitado pela Câmara Municipal de Manaus. Né? Exatamente. Eu apresentei na quarta-feira, na segunda-feira eles já deram um jeito de botar em votação e já abortaram, assim, imediatamente, para nem gerar ali uma repercussão. Eles foram rápidos. Por mais que a gente queira realmente que haja, né, uma celeridade, uma agilidade, isso aí não é ruim por si só, né? A gente quer realmente que as coisas não sejam empurradas com a barriga, mas no final das contas essa agilidade teve a finalidade, acima de tudo, de abortar logo, de não gerar aquele clamor popular. Porque quanto mais rápido eles abortassem o pedido de impeachment, menos ia gerar ali uma comoção, uma cobrança da população, outdoor, redes sociais, sabe? Então foi rápido assim. O caso é muito grave. Trata-se de um desvio de finalidade de uso do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, Fundo Nacional da Educação e Manutenção da Educação Básica. É o dinheiro para as escolas, creches, merenda, pagamento de profissional da educação. E a Prefeitura de Manaus, na gestão do Davi Almeida, desviou essa verba, né, que era para ser exclusiva para a educação, e destinou para a Manaus Med. Então isso está tramitando ali no Ministério Público, Tribunal de Contas, ainda vai ser julgado. Mas a Câmara perdeu a oportunidade dela fazer também o seu julgamento, porque ela é um poder que cabe também a fiscalização e julgamento de determinadas questões envolvendo, no caso, o prefeito e a prefeitura. Na sua avaliação, faltou articulação política ou um diálogo da parte do seu mandato para sensibilizar os demais parlamentares? Não tem essa história de que o Rodrigo não articulou, não veio pedir aqui. Isso é balela, isso é mentira. Eu pedi ou não pedi, não vai mudar nada. Cada um ali tem o seu posicionamento, tem a sua forma ali já estabelecida. Não é porque eu levei o papel lá para ele, eu expliquei ou eu fiz reunião, não. Ali, quem já é da base vai votar contra, e quem não é, muita chance de votar a favor. Então não é falta de articulação.
Da mesma forma a questão das CPIs, elas não são implantadas, digamos assim, elas não são abertas, não é porque eu não fui ali na bancada do vereador pedir para ele assinar, é porque eles são da base, então eles não vão assinar, né? Teve um vereador lá que falou, o vereador Rodrigo nem trouxe aqui, não veio pedir a minha assinatura. Mentira, se eu pedisse lá, não ia mudar nada, ele já está na base, né? Ele não vai assinar, não vai votar, porque não quer. Inclusive, até falar isso é até menosprezar a inteligência da população, dizer que eu não assinei porque ele não veio aqui pedir de mim, né? Não assinou porque está na base, está no jogo político do toma lá da cá, e é isso. Tá. O senhor acredita que há uma relação de submissão da casa em relação ao executivo municipal? Eu não acredito, eu tenho certeza mais do que absoluta. É óbvio que a Câmara é submissa ao prefeito, né? Isso ninguém duvida disso, né? Infelizmente é assim, porque a política virou basicamente isso, né? Cada vez mais, digamos assim, cada vez mais visível. O vereador, o deputado está ali na base, tem acesso a todas as secretarias, aí as secretarias são divididas entre os parlamentares, uma secretaria fica com o vereador, o deputado tal, outra com o vereador, o deputado tal, e aí fica ali, um protege o outro. O executivo protege o legislativo, dá a estrutura para o legislativo, e o legislativo protege o executivo, é o toma lá da cá, né? Vereador, olhando todo esse cenário político, né, como que o senhor projeta a sua atuação nos próximos anos? Há uma intenção de buscar uma reeleição, disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, ou pelo próprio partido mesmo, ou mesmo ocupar uma posição maior, né, de destaque dentro da Câmara Municipal? Olha só, existe sim, né, a possibilidade de disputar, né, uma vaga provavelmente na Assembleia Legislativa, porque na política, como em qualquer, lógico que para mim a política não é uma profissão, mas como qualquer área da atividade humana, você pretende sim, né, progredir. Se eu posso fazer X coisas como vereador, por exemplo, como deputado eu posso fazer muito mais, não tem nem comparação, né? Posso atuar muito mais, pode fazer para o bem e para o mal. Eu não quero fazer para o mal, quero fazer uma coisa boa, né? Como eu tenho feito na Câmara, uma coisa correta. Então, qual é o ser humano, né, que não pretende progredir aonde você está? Você aqui no seu trabalho, e eu também, não sou diferente. Então, existe sim essa possibilidade de fazer um trabalho, né, se lógico for da vontade da população, na Assembleia Legislativa, principalmente, podendo abranger o Amazonas todo, não só Manaus, podendo fiscalizar não mais as UBS, mas os hospitais que precisam tanto, as clínicas, policlínicas, a saúde pública estadual, a segurança pública, porque o nosso trabalho de vereador ele é muito restrito à fiscalização do município, né? É a nossa competência legislativa e constitucional também. Na Assembleia você tem um leque de oportunidade de ação muito maior. Então, óbvio que tem essa pretensão, sim, eu não vou ser hipócrita. Acho que o político que disser que não está pensando em eleição já é a primeira mentira. Se eu fosse só um eleitor, eu já descartava esse político. Porque é mentira. É dizer assim, é dizer que o povo é burro, né? Dizer, não estou pensando em eleição. Mentira, para de mentir, né? Tá pensando sim. Agora é lógico, você pode continuar trabalhando normalmente, né, fazer o seu trabalho, mas não vai também menosprezar a inteligência da população para dizer que você não está pensando em eleição. Todo político pensa. Todo. O Lula, o Bolsonaro, o Trump, o Putin, o Netanyahu, qualquer um, Davi Reis, Davi Almeida, Omar, Eduardo, todos pensam, o Wilson, né? Então é basicamente isso. Eu acho que o político tem que parar de mentir para a população essa história de não, estou focado no meu mandato, não estou pensando em eleição. Essa é a primeira mentira dos políticos.
Como que você se vê dentro da Federação da União Brasil Progressista no pleito que irá acontecer em 2026? Olha, eu me sinto, por enquanto, né, com boa relação. Eu estou no Progressistas, que é o PP, né? Tenho uma relação boa com o presidente, Rodrigo Sá. Ele tem trabalhado uma linha também parecida com a minha, né? Lá na Câmara, independente. Então, assim, não tenho, por enquanto, nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, de algo que venha a me prejudicar, não. Estou atualmente bem tranquilo lá. Espero que continue assim, né? Já existe ali uma conversa com outros partidos para articular uma nova liderança ou não? Olha, não. Eu apesar de... Acabei de dizer que existe sim possibilidade de ser candidato ano que vem, mas eu trabalho muito pouco essa questão da política partidária, da política das reuniões, dos acordos políticos. Eu gosto muito de trabalhar a parte política de mandato, de rua, Então, assim, nesse ponto eu tenho focado muito pouco nisso mesmo, nesses acordos, nas articulações políticas, sabe? O senhor fala que o senhor faz muitos projetos, o senhor anda nas comunidades. Como que está a execução de emendas parlamentares direcionadas por você à Prefeitura de Manaus nos últimos 6 anos? Pois é, então é até interessante essa pergunta, porque eu já fiz 2 denúncias para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas de que a Prefeitura não executa as minhas emendas como executa a dos vereadores da base. Já formalizei 2 representações no Tribunal de Contas, uma já foi julgada. O Tribunal de Contas reconheceu que a Prefeitura de Manaus não executa as minhas emendas parlamentares de forma igual aos demais vereadores. Isso teve um laudo técnico conclusivo do setor técnico do Tribunal de Contas, que é composto ali por auditores, né? Teve um parecer do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas, teve o voto do relator e teve o voto de 6 conselheiros, que gerou um acórdão, todos esses dizendo, de fato, há uma disparidade, há uma desigualdade na execução das emendas parlamentares. Os vereadores da base têm as suas emendas parlamentares executadas e quem não é da base, especialmente eu, não. Isso já foi um resultado de um julgamento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas recomendou que a Prefeitura executasse as emendas de forma isonômica, né? Igual, entre os vereadores. A Prefeitura continuou ignorando as minhas emendas. Eu fiz uma segunda representação para o Tribunal de Contas, né? Uma segunda denúncia formalizada. O setor técnico, que é o setor ali de auditoria de contas, né? Também fez um novo laudo técnico conclusivo dizendo que, de fato, a Prefeitura continua não executando as minhas emendas parlamentares, que é a reforma de quadra, campo, feira, praça. E aí foi para o Ministério Público de Contas, de novo. O Ministério Público de Contas fez um novo parecer também confirmando o mesmo fato, né? E aí, nessa vez agora, já na segunda representação, o Ministério Público pediu a condenação do prefeito Davi Almeida por improbidade administrativa. Improbidade administrativa porque está usando o dinheiro público de forma desigual entre os vereadores. E também a aplicação de multa. E agora vai ser julgada pelos conselheiros, já a segunda representação. Paralelamente, eu representei também no Ministério Público, que é diferente do Ministério Público de Contas, né? O Ministério Público é aquele que fica ali na Ponta Negra. O Ministério Público de Contas, ele atua exclusivamente junto ao TCE. Eu fiz uma representação lá no Ministério Público e já foi aberto também um procedimento investigativo preparatório para investigar o porquê que a Prefeitura não tem executado as emendas parlamentares de forma isonômica, de forma igualitária entre os vereadores. Então é muito difícil, porque olha, é um campo que eu já poderia ter entregue, é uma quadra, é uma praça, é um mercado da Glória, que é um mercado de mais de 60 anos, está ali abandonado. Eu destinei recursos para lá, mas ainda não foi reformado porque a Prefeitura não executou.
E aí o que acontece? Quantos cidadãos, quando passam ali na frente, vão entender que é uma perseguição política? Ele só olha e vê o mercado abandonado. Pô, cadê o vereador aqui não fez nada? Só propôs a lei, mas não... Então não vai entender. Um ou outro, né, mais informado, que vai conseguir compreender. Então é a forma que eles têm para fazer o jogo político sujo. O Rodrigo tá aqui, tá denunciando a gente, tá cobrando, tá fiscalizando, segura aí as coisas dele, não sai nada. A população, a sociedade em si, principalmente aqui da capital amazonense, se cobra muito dos vereadores, né? Quais são os principais desafios que você leva para essa sociedade que busca uma melhoria, que busca algo ali que possa beneficiar, né, a própria população? Porque a gente vê que são muitas criações de projetos, muitas criações de leis, de projetos, de ações, mas na prática, o cidadão quer ver aquilo na prática, né? O senhor citou agora aqui, com essas novas leis, novos projetos, o que a sociedade ganha ou perde com a implementação desses projetos? Olha só, a política, ela tem algumas coisas que eu costumo dizer que são, assim, um tanto até desagradáveis, né? Porque se realmente o julgamento da população fosse posteriormente, na época da eleição, única e exclusivamente pela qualidade dos parlamentares, dos mandatos, seria ótimo, né? Mas acaba que também a própria população alimenta, né, a continuidade das coisas erradas. Porque muitos parlamentares, muitos políticos se elegem por causa de dinheiro, né? Compram votos, jogam dinheiro ali, milhões, e acabam se reelegendo. Então essa é a parte chata, essa é a parte ruim, porque a população reclama bastante, tem direito de reclamar, deve reclamar, mas na época da eleição acaba que parece que esquece ali dos problemas, né? Esquece do hospital que está caótico, esquece da escola que está ruim, da rua esburacada. Aí chega um cara ali, transporte coletivo, né? Sofre os 4 anos, aí acaba que vem um político candidato com dinheiro ali, cesta básica, óculos, tudo. A famosa dentadura também. Até isso, né? Camisa de time, do equipamento do time, acaba, né? Volta, se reelege. Não porque fez um mandato legal, mas porque acaba jogando ali muito dinheiro, muita estrutura na eleição, né? E reelege. Então, assim, eu acho que a hora realmente de mudar, por aquilo que pareça, é na eleição. E mudar não significa tirar quem já está dentro e botar quem está fora. Tem muita gente que está fora que se elege da mesma forma, com muito dinheiro, comprando ali um monte de gente, contratando milhares de cabos eleitorais, né? Então isso daí é a origem dos problemas, né? O povo não pode passar, a meu ver, 4 anos reclamando e depois eleger as mesmas figuras que não fizeram nada. Não se trata de, não pode reeleger ninguém. Tem vereadores, deputados, podem ser poucos, mas que fazem um bom trabalho, que eu acho que merecem ser reeleitos. Mas é aqueles que apareceram o mandato todo faltando ao trabalho, denúncia de corrupção, denúncia de mau uso do dinheiro público, se calando para os problemas, se vendendo para o executivo. Às vezes fecham até os olhos, né? Fecha os olhos, parece que não existe problema na sociedade, tá tudo bem. Aí acabam se reelegendo porque tem uma estrutura política, porque tem um distrito de obra com ele, um distrito de saúde, uma secretaria. Então, assim, eu acho que às vezes a gente costuma cobrar muito dos políticos, tem que cobrar, mas tem que cobrar da sociedade também. Quando a gente olha na rede social, por exemplo, parece que agora o povo aprendeu. Agora esses bandidos não voltam mais. E quando a gente vê, tá lá todo mundo de novo, reeleito. Então tem um problema aí, né? Para mim essa é a parte mais difícil da política, né? É lidar com a política e a sociedade em si, né? Eu, por exemplo, no primeiro mandato, eu vi tanta coisa acontecer lá na Câmara, eu imaginava que ia voltar ali uns 40%. Voltou quase 80%, né? Então, assim, não adianta passar os 4 anos reclamando e depois eleger mesmo o pessoal que faz as mesmas coisas, que não fiscaliza, que está ali um hospital superlotado e não abre a boca para denunciar, para dizer, para falar em nome do povo.
que o nome já diz, é parlamentar, aquela pessoa que foi eleita para falar em nome do povo. Se ele está calado, se ele está fingindo que não sabe dos problemas, é porque ele está comprometido, ele já não está mais ali pelo povo, ele está ali só para fazer aquela politicagem de se manter no poder. Agora, vereador, falando sobre o transporte coletivo aqui na capital, né? O senhor é autor da PL 210/2024, né? Que trata ali a regulamentação da faixa azul. Um projeto que visa organizar o tráfego aqui de Manaus, né, de ônibus, exigindo que circulem preferencialmente pela faixa esquerda. Isso. Para melhorar ali a fluidez do trânsito, considerando as controvérsias e a resistência que o tema gerou. Na sua avaliação, qual tem sido o real impacto desse projeto para a população? Olha, um dos grandes problemas é que, por exemplo, na Constantino Neri, que tem aquelas plataformas centrais, tinha ônibus que andava pela faixa da direita, da faixa do meio e a faixa da esquerda. Aí gerava ali aquele caos, né? Eu acho que o ônibus, o transporte coletivo, precisa ser prioridade, sim. A gente só vai melhorar Manaus quando o transporte coletivo for prioridade de gestão, de governo, de estado, de sociedade também. Então, eu sou a favor da faixa azul, ali não zona azul, tá? Da faixa azul, que é aquela, azul, né? Que é aquela que fica na esquerda da pista, né? Junto à plataforma central. Mas eu acho que não deveria circular carro ali, veículo individual, né? Automotivo individual, somente ônibus. Ele tendo a passagem rápida, né, ali pelo meio, mas sem também que ônibus pudessem circular pela direita e pela faixa do meio. Só ali na esquerda e passando direto. Saindo ali do centro e indo direto para Torquato Tapajós de forma rápida. Mas ela também só vai poder ser efetiva quando tiver uma série de intervenções viárias também que permitam que o ônibus trafegue de forma rápida também. Manaus não foi planejada, então para a gente resolver esse problema da mobilidade tinha que fazer uma série de intervenções para priorizar o transporte coletivo, para a gente tentar sair desse caos que a nossa cidade do trânsito extremamente caótico, porque aqui todo mundo ou tem que ter seu carro, ou vai acabar andando no transporte superlotado, com infraestrutura péssima. Ou vai optar pelo transporte individual, pagando, né? Que é Uber, motor Uber, e aí são milhares de acidentes, é o caos. Se a gente tivesse aqui em Manaus um transporte coletivo melhor, eu não tenho a menor dúvida de que muita gente andaria sim de ônibus. Então, na sua visão, o transporte coletivo tem muito que melhorar ainda? Tem, eu acho que é o principal. Se ele fosse um transporte adequado, a pessoa não teria que gastar um pouco mais para andar de motor Uber, por exemplo. A pessoa gasta, correndo risco, sofrendo acidentes, outros riscos também para a integridade física, também ser roubado, ser assaltado. Então, acaba que a pessoa foge do transporte coletivo pela qualidade dele, que é péssima, né? Muito tempo de espera, ônibus que pregam no meio do caminho. Então, o cidadão faz de tudo para não pegar um ônibus mesmo. Se fosse melhor, por que o trânsito em outras cidades é melhor do que aqui em Manaus? Até o de São Paulo, que faz congestionamentos enormes. Mas por quê? Porque o transporte coletivo lá é melhor, lá tem metrô. Imagina São Paulo sem metrô, aí ninguém ia mais trafegar, né? Então, assim, lá é caótico, mas, por exemplo, a pessoa que deixa o carro e vai de metrô, às vezes chega mais rápido num ponto que ela pretende chegar do que se ela pegasse o carro dela e fosse de carro, né? Não sei se você já esteve lá, já acompanhou essa situação. Não, em São Paulo. Mas é assim, se você vai no metrô, às vezes o monotrilho lá, você chega muito mais rápido do que se você fosse de carro. Tanto que muita gente usa o transporte coletivo lá em São Paulo. É um exemplo. No Rio tem metrô, em outras cidades também do Brasil tem metrô, cidades do mundo tem metrô, tem BRT, tem VLT, tem monotrilho. Então aqui a gente não tem um sistema que faça com que o transporte coletivo seja atrativo para a população. Que a pessoa diga, não, é melhor eu ir de ônibus do que eu gastar um pouco mais para andar de motor Uber.
Muitas pessoas também tiram do próprio bolso para ir trabalhar, ou seja, para qualquer outro lugar, seus afazeres do dia a dia, mas por conta do medo, né? Porque a cidade está cada vez mais perigosa. O transporte coletivo está cada vez pior, né? O que o senhor tem a falar sobre tudo isso? É o medo, como você falou, o medo de ser assaltado na parada de ônibus, medo de ser assaltado no ônibus. Manaus é a cidade do Brasil, capital, com maior índice proporcional de roubos de celulares. Então o cidadão ele fala, eu não vou ficar me submetendo ao risco. Então ele, querendo ou não, ele prefere gastar um pouquinho mais, um dinheiro que poderia ser utilizado para ele no lazer, na vida pessoal, comprar alguma coisa, ele acaba gastando ali um pouco mais no motor Uber, por exemplo, no Uber, mas pelo menos chega na porta da casa dele, né? Sabe que vai chegar vivo ou chegar com seus pertences dentro de chegar casa, com seus né? pertences. Aí, mas gera outro problema, a quantidade de acidentes, né, na cidade. Que é cada vez pior. Todos os dias tem acidente na capital. Porque ele não é um transporte seguro. Óbvio que a moto não é tão seguro quanto o carro, quanto o ônibus. Então acaba gerando esses outros problemas crônicos de Manaus. Mas tudo fruto da falta de política de mobilidade urbana que priorize o transporte coletivo. Quais são as principais bandeiras que o senhor tem carregado durante todo esse seu mandato? Olha, eu tenho carregado muito a ideia de fiscalização, né? O vereador fiscal, aquele que está ali para falar em nome da população, representante da população. Se a gente pegar a ideia da democracia, o que é? Manaus tem 2 milhões de habitantes, vai ser representada por 41 vereadores. Então, esses 41 vereadores, que eu já acho que são muitos, eles têm o dever de ser o representante das 2 milhões de pessoas da nossa cidade. São aqueles que têm que falar em nome da população, têm que cobrar em nome da população, vão votar em nome da população, vão decidir a vida em sociedade. Então, eu acho que uma das principais bandeiras é o vereador, aquele que está ali para representar o povo, para falar em nome do povo, para não se calar. Aconteceu um problema, você tem que falar. Você não pode ser omisso, porque a omissão é uma forma covarde de culpa, né? Então, essa é uma. Agora, enquanto pauta, também eu gosto muito da questão ambiental, eu trabalho muito, sou apaixonado mesmo. Não é pauta, plataforma política eleitoral, mas eu gosto muito da ideia de um meio ambiente equilibrado, de uma, digamos assim, uma harmonia entre desenvolvimento e sustentabilidade, meio ambiente, de que um não precisa ser inimigo do outro. E também a questão eu gosto muito da questão da mobilidade urbana, eu gosto muito da questão da inclusão dos direitos da pessoa com deficiência. Então essas são pautas que eu priorizo, digamos assim. O senhor falou agora sobre o meio ambiente, né? Recentemente, o senhor esteve em uma fiscalização na ponte do Bariri e denunciou o desabamento da estrutura de uma praça ao lado. O que exatamente foi constatado? Ali aquela ponte, não sei se você conhece ela, uma ponte bem antiga, né? Se eu não me engano, ela foi construída nos anos 70. É a ponte... Estou tentando lembrar agora, eu esqueci o nome, não sei se é Presidente Kennedy. Eu acho que é Presidente Kennedy. E ela está ali definhando, digamos assim, essa ponte. Ela está perigosíssima para a população, a infraestrutura dela extremamente comprometida, e a praça ao lado, que é a base da ponte, está desmoronando, ou seja, um risco para a população. E aí ao lado tem um canal ali, né, de rio, de igarapé, e aí tem essa questão que gera todos os riscos, né, para toda aquela vizinhança e para quem também circula na ponte. Então, assim, eu fiz a denúncia, eu vou formalizar no Ministério Público, porque muitas vezes a gente tem que fazer isso. O ideal era a prefeitura resolver, porque viu ali que existe um problema, né? Vou até falar aqui em primeira mão para o Renato Júnior, né? Que ele falou sobre inteligência artificial, né? Sobre botar ali chips para identificar radar. Não precisa, Renato. Fica tranquilo, economiza esse dinheiro. Acompanhe aí as redes sociais de vereadores, da população,
de portais, de blogs, pega as denúncias que a população faz nas suas redes sociais, pega os vídeos, ou formas mais simples de fiscalizar, pega um servidor, roda aí no bairro com uma moto, até com drone. Não precisa gastar aí com inteligência artificial para identificar os buracos. Na verdade, eles sabem onde tem os buracos. É só fazer o serviço. Por exemplo, eu dei ali eu fiz essa denúncia. Por que ainda não fizeram? Por que ainda não começaram a atuar? Eles sabem onde tem o problema. Eles não fazem porque não querem. Você acha que falta ali uma investigação, uma atividade por parte da prefeitura municipal nesses pontos que a sociedade cobra? Não falta isso não. Eles sabem. Falta gestão. Por algum motivo eles não conseguem organizar a prefeitura de forma a atender minimamente a questão da infraestrutura da cidade, tá? Lógico, eu não sou aquele que vai dizer que deveria estar tudo resolvido ou que dá para resolver assim do dia para a noite, mas às vezes é buraco que fica meses, ou uma casa, um bueiro que está abrindo do lado de uma casa. Aí o cidadão vai várias vezes lá no distrito de obras, pega ali um protocolozinho de atendimento e o serviço não é feito. Então não é falta de identificação, eles sabem. É falta de gestão e de também a prefeitura priorizar essa questão da infraestrutura, né? Como? Não dá, por exemplo, para a gente ver um bairro que fique 4 ou 5 anos esburacado, né? Cadê um serviço minimamente básico? Nem que seja aquele tapa-buraco, mas se fosse bem feito. Porque o tapa-buraco, por exemplo, ele é muito mal visto aqui em Manaus porque sempre foi muito mal feito. Mas ele existe no Brasil inteiro. No mundo inteiro, desculpa, não é só em Manaus, Amazonas, não. Só que deveria ser feito de acordo com as regras de engenharia. Porque ao invés de ficar aquele buraco, você passaria, ajeitaria ali o entorno, melhoraria, né? Nem tudo precisa necessariamente recapear. Recapear 20 mil ruas não é barato. Então tinha que ter pelo menos aquele serviço emergencial básico, de infraestrutura, de drenagem. Porque o problema é que as ruas não têm drenagem, aí a água fica ali acumulada, por isso que alaga as casas. Não foram feitas redes, né? As invasões antigas, as famosas invasões, muitos bairros cresceram sem a infraestrutura necessária. Os governantes iam lá na véspera da eleição, jogavam aquela borra de asfalto, né? Aquela capa de asfalto só, sem a rede de drenagem e acumulava ali os problemas, né? Alaga essas áreas. Então a prefeitura continua fazendo a mesma coisa, continua retroalimentando esse mesmo sistema. Ao invés de fazer rede de drenagem com calçada, sarjeta, meio fio, né, bueiros, não, joga só o asfalto, porque todo mundo vê, nossa rua tá linda agora, mas vai estourar de novo daqui a 1 ano, 6 meses. Você acha que a prefeitura fecha os olhos para alguns problemas da cidade? Eu não acho só que fecha os olhos, sabe, Catarina? Eu acho que é mais um problema mesmo de qualidade de gestão. Eles pensam muito em eleição e aí, não, bora fazer esse programa Asfalta Manaus, né? Bora lá. Teve um investimento milionário. Bilionário, mais de 1 bilhão já. Mas quando o cidadão vê ali na frente da sua casa a rua que estava esburacada, ele olha assim, caramba, agora tá legal. Isso dá volta. Mas fazer o certo dá mais trabalho. Qual é o certo? Antes de jogar o asfalto, que vai esburacar daqui a alguns meses, tinha que fazer a rede de esgoto, a rede de drenagem. Por que tá aqui no Veiral? Tá aqui, ó. Vamos nem longe. Aqui onde o Diário da Capital na rua, né? Localiza. Vê aqui essas ruas que já tinham sido recapeadas. Olha como é que tá lá. Olha como é que tá aqui na frente. Passou a rede de esgoto depois do recapeamento. Parece que é um acordo ali da Prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus, né? Primeiro asfalta, depois a gente acaba de novo para asfaltar de novo, né? Eu acho que é isso, só pode ser. Então, eu acho que isso é um problema de gestão. Ao invés de fazer antes, entrar a prefeitura, aí entra depois a Águas de Manaus e esburaca tudo de novo, o que deveria ter sido feito? Águas de Manaus, que é uma concessionária da prefeitura, qual é o cronograma de vocês? Vai passar no Veiral?
Vai passar no Nossa Senhora das Graças? Beleza. Então passa lá, depois que vocês terminarem eu vou entrar com asfalto. É isso. Isso é gestão. Precisa de milagre. Agora roda aqui no Nossa Senhora das Graças, no Vieira Alta. Tudo que a prefeitura tinha recapeado já foi para o espaço, já se perdeu. Porque, e outros bairros também. Outros bairros também, porque gestão. Não teve o mínimo de competência para sincronizar os serviços da prefeitura com os serviços da Água de Manaus. Vereador, a nossa conversa está muito legal, o nosso bate-papo também. E agora eu queria te perguntar o que a sociedade pode esperar nos próximos anos, né, da tua atuação como vereador ou como outro, como é que eu posso dizer? Outro partido, né? Pretende vir como senador, vereador, até prefeito de Manaus? O que a sociedade pode esperar de tudo isso? Olha só, ano que vem existe, como eu já disse, essa possibilidade muito grande de disputar um mandato de deputado estadual. E aí o futuro a Deus pertence. Lógico, se eu estiver ali na Assembleia, por que não em 2028 de repente pleitear uma candidatura majoritária, né? Eu não vejo problema nenhum em realmente buscar outras funções. É como eu disse, né? Se eu posso fazer um pouquinho como vereador, como deputado eu posso fazer muito mais, prefeito mais ainda. Eu tenho uma ideia muito, muito grande de melhorar Manaus. Lógico, eu vivo aqui, né? Eu nasci aqui. Eu vivo aqui há 39 anos. Eu acho que Manaus poderia ser melhor, sim. Eu sei muito bem que os problemas não se resolvem do dia para a noite, mas dizer que tá boa, não tá. Eu acho que a gente está meio que patinando ainda, né? Não avançou. Se você pega até aqui a nossa vizinha Belém, por exemplo, que agora vai sediar a COP30, ela tá muito fruto também da COP30, né? Ela já está avançando muito mais do que Manaus em várias questões, né? A gente vai aqui em Roraima, por exemplo, Boa Vista, tem muitas coisas que Manaus não tem. Uma cidade muito... Lógico que lá foi planejada, né? Mas uma qualidade de vida melhor do que a nossa, porque a nossa aqui é um trânsito muito ruim, Manaus cada vez mais quente, sem uma cobertura vegetal, a arborização adequada, sem acessibilidade. Então, eu vou dizer que eu não quero também contribuir dessa forma, podendo de repente fazer com que Manaus avance, né? Não é possível que Manaus esteja condenada a sempre ficar desse jeito. Não é possível que Manaus não possa melhorar, né? E eu acho que, assim, eu não vou julgar a intenção dos governantes que passaram, nem do atual, nem dos anteriores. Eu acho que faltou um pouco mais de método, um pouco mais de gestão inovadora para conseguir driblar ali os problemas que são crônicos e persistem por décadas na nossa cidade. Então existe sim a possibilidade, mas isso daí mais lá para frente, tem que ser degrau a degrau, né? Não adianta querer ir pro topo ali da escada sem passar pelos degraus do meio, né? Vereador Rodrigo Guedes, eu quero agradecer a sua participação aqui, né, nesse nosso primeiro convidado aqui então, no nosso muito programa Agente Político. Eu fico honrada de recebê-lo aqui, né? Eu espero que também todos que estejam acompanhando a gente de casa sigam as nossas redes sociais, nos acompanhem também, né, os projetos, as ações do vereador Rodrigo Guedes dentro da Câmara Municipal de Manaus. E ele já deixou um spoiler, ele tem muito por vir ainda aí, os próximos anos, novos projetos, né, novos sonhos, e que ajuda principalmente a comunidade amazonense, toda a sociedade com melhorias, né, que é o que a gente espera, melhoria em infraestrutura, cidadania, mobilidade urbana, transporte, porque a sociedade precisa de tudo isso, e a sociedade precisa principalmente de uma resposta positiva, porque ela já está cansada, né? Sempre de ouvir as mesmas promessas,
presos mesmo, vamos... Não, a sociedade realmente quer uma resposta. Isso. E que bom que você, com esses projetos, com essas ações, o senhor consegue de alguma forma ajudar essa população. E também a gente salienta aqui, né, que a população precisa também fazer a sua parte, né? Vai vir as eleições de 2026, que elas possam ficar mais atentas em quem elas vão votar, em quem elas vão reeleger ou eleger futuramente, né? Para que a gente possa vir melhorar cada vez mais os problemas da nossa cidade, né? Isso. E que esses problemas possam vir agregar de formas positivas na vida das pessoas e não de forma negativa, né? Sempre cobrar as mesmas coisas, porque a população já está cansado de cobrar sempre a mesma coisa. Então é isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado vocês. Obrigado ao Diário da Capital. Para mim é uma honra, primeiro, estar aqui. Eu agradeço pela qualidade também do jornalismo que vocês fazem, jornalismo sério, investigativo, imparcial, correto, justo, e ser aqui o estreante, né, desse retorno desse programa, para mim é muita honra. Eu fico realmente, como é que eu posso dizer, fico, sabe, honrado mesmo, fico um pouco borsalzinho assim por estar aqui, sabe? Muito legal a sua participação aqui com a gente. Obrigado. Foi muito bom poder lhe ouvir e poder lhe conhecer também, e também conhecer o seu trabalho, né? Você que nos acompanha, segue aí nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube Diário da Capital e o nosso Instagram também, Diário da Capital, e vale ressaltar o nosso site, diariodacapital.com. Até o próximo episódio. Quem será que vem por aí, hein? Fico no aguardo.